Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nessa manhã de quinta-feira, não é? Recém conseguindo fazer o vídeo, estava em algumas tarefas aqui na igreja e também atendendo alguns irmãos. E agora sobre o tempo de fazer esse vídeo, quero crer que daqui um pouquinho mais, agora são 11 horas e 45 minutos, creio que daqui um pouquinho mais já possa estar, não é, no grupo este vídeo. Ontem foi uma noite muito abençoada. Mais uma vez, não é, nós buscando, o povo buscando a unção de Deus, não é? E tivemos a palavra fantástica ontem da parte de Deus sobre a alegria, não é? Vivermos alegres em tempos de dificuldades. Parece que soa isso aí utópico, mas não é. É de fato o que o texto fala conosco e eu quero comentar com você. Hoje não é jejum, não é para nós podermos estarmos orando hoje pelas libertações. Que as famílias venham estar libertas, não é? E a abstinência é cereais. Se você está fazendo jejum de 12 horas, daqui um pouquinho você já vai estar cumprindo, eu creio. Se você está fazendo jejum de 24 horas, vai ser, não é, à meia-noite que você vai encerrar. Mas hoje nós vamos estar orando, não é, pela resistência. Não é, a resistência. Nós vamos ouvir hoje a palavra, vou deixar para o ministrador hoje trazer a palavra para nós. Então hoje é o clamor pela resistência e a bênção é libertação, não é? Libertação de obras malignas, de vícios, não é? E de toda a natureza que tem trazido problema para a humanidade, para nós, no caso. Então, mas eu quero comentar com você o que eu sempre estou fazendo a noite anterior, trazendo para os irmãos que não podem estar conosco, os irmãos do interior, e aqueles que porventura por um motivo ou outro não puderam estar. 7º dia de clamor ontem, não é, a oração pelo mês de julho. E o texto que estava em pauta na noite de ontem com relação às orações é o texto que está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, aonde diz: "Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação." Aqui Abacuque, irmãos, está nos ensinando que a fé madura não nasce quando vai tudo bem, não é? Mas quando escolhemos a confiar mesmo quando tudo parece falhar. É o que o texto está nos dizendo. A figueira não floresceu, a videira não produziu, o campo está vazio, o curral está sem gado. O profeta, irmãos, não está aqui ignorando a nossa dor, ignorando a tua dor, não é? Ele reconhece a crise nos dias que ele está colocando essas palavras para nós. Ele reconhece a crise, ele reconhece o problema, não é? A figueira não floresceu, a videira não produziu, o campo está vazio, no curral não tem gado. É uma crise que ele está reconhecendo. Mas ele não permite que a crise, irmãos, defina o seu coração. Existe, irmãos, nesse texto, todavia, a palavra todavia. Nesse texto, irmãos, todavia nos arremete a um lugar de fé. A um lugar de fé. E o ponto onde o crente diz: mesmo assim eu confio, mesmo assim eu adoro, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Abacuque descobre que a alegria, irmãos, verdadeira não está nas circunstâncias, mas no Deus da salvação. A salvação não depende do campo produzir, irmãos. Não depende da figueira florescer. Ela depende da fidelidade de Deus. Por isso mesmo, quando ele fala que o choro dura por um tempo, mas a alegria permanece como promessa. Mesmo quando a noite parece longa, irmãos, o amanhã chega. Hoje, não é, lembrando desta palavra, o texto nos convida a descansar no Senhor.
a lembrar que fomos perdoados, que fomos alcançados, que temos uma vida eterna e que isso é o suficiente para nossas vidas. Por isso nós podemos orar nesta manhã, não é? Entendendo que o clamor de hoje, da mensagem de ontem, né, que é para hoje, aponta para um indicativo bíblico, que é possível viver contente por um único fator: estar salvo, a alegria da salvação. Essa verdade, irmãos, é uma verdade que soa como brincadeira para muitos, no mundo materialista, no mundo secularizado, onde importa o agora, o aqui e agora. Mesmo vivendo desta forma, irmãos, como Abacuque está dizendo para nós, ele diz que todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, esse texto mesmo se aplica a muitos cristãos que vivem amargos por causa das dificuldades, vivem em amargura, desistem, desanimam por causa das crises que acontecem. Só que essas crises, irmãos, não são elaboradas por Deus, essas crises são elaboradas por nós mesmos. Quer dizer que se nós fizemos os problemas, nós fizemos a crise, nós vamos ter que saber como desenrolá-las, não é? Nós vamos ter que saber como, não é, resolvê-las, porque foram feitas por nós. Deus Ele não nos arremete ao meio dessas situações, salvo quando Deus quer tratar conosco. E aí Ele permite, então, que essas crises cheguem na nossa vida. Mas muitos cristãos hoje estão vivendo de uma maneira amarga por causa desses problemas. O texto aqui está nos indicando, irmãos, que nós devemos de nos alegrar no Senhor, mesmo em tempos de dificuldade. A unção, irmãos, da alegria, irmãos, que nós recebemos ontem e que eu quero orar por você hoje, possa te tornar capaz de enfrentar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de pressão que você está passando agora. As demandas da tua vida, irmãos, não impõem o teu amanhã. Irmãos, todo tipo de dificuldade, todo tipo de pressão, eu quero crer que ao nós orarmos agora, a unção de Deus possa descer sobre a tua casa, descer sobre a tua vida. E você, irmãos, possa te tornar sereno e olhar as dificuldades como vencedor. O texto diz que o choro pode durar um tempo, mas assim, quando o sol nasce, depois da chuva, a alegria despontará por causa da unção que prevalece sobre nossas vidas. Que esta palavra de lembrança do culto de ontem possa te servir nesse dia de hoje, e você possa lembrar, não é, que mesmo a crise que você está vivendo, você possa olhar da mesma da mesma forma que Abacuque está olhando esse texto. As lutas de agora não definem o nosso amanhã. Nós dependemos da fidelidade de Deus. Nós dependemos da presença do Senhor, mesmo em tempos de angústia. Te fortaleça, te levanta, não é? Olhe a vida de frente como ela é, não te esconda dos problemas. Reaja em frente aos problemas, não é? Não te esconde atrás de sentimentos, não é, que não vão te ajudar em nada, não é? Autocomiseração não vai te ajudar em nada, não é? Sentimentos que põem a gente para baixo não vai te ajudar em nada, só vai te causar mais problema ainda. Enfrenta as dificuldades de frente, enfrente as dificuldades como Abacuque está falando aqui. A crise estava iminente, o problema estava sendo real na vida deles. E ele diz, ainda que a figueira não floresça. É isso que você tem que falar para você. Está passando por luta, por dificuldades, por guerras intensas? Ainda que essas guerras estejam sobre a minha vida, não é? Todavia, eu me alegro no Senhor.
e exulto, Deus da minha salvação. Fazendo dessa forma, proferindo dessa forma como Abacuque está nos ensinando aqui, a graça e a presença do Senhor vai ser contigo no meio das lutas. Por isso eu quero orar por você reagir. Que essa unção, eu quero orar agora para que essa unção esteja sobre a tua vida e você possa enfrentar os problemas de frente, de cabeça erguida, reagindo em frente a eles. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta quinta-feira. Obrigado por tudo que tu tens feito, essa palavra que falaste ontem conosco, falasse profundamente. E nós recebemos, Senhor, a unção ontem, e eu quero transferir essa unção hoje para os nossos irmãos que estão ouvindo este vídeo. Eles possam receber essa unção da alegria, para eles poderem superar os seus problemas de frente, olharem, Senhor, a situação como ela está e buscar de Ti, Senhor, a alegria para poder resolver. Eu sei que Tu vais abençoar. Derrama essa unção sobre essas vidas agora em nome de Jesus. Também, Pai, nós oramos ontem pelas famílias. Nós ontem ganhamos, não é simbolicamente um pão e dividimos com a nossa família que estaria representando a indivisibilidade. Aqueles irmãos que estiveram aqui, receberam, e eu creio, Senhor, que saíram daqui com esta bênção, com esta unção. E eu quero lembrar aos irmãos que porventura não puderam estar ontem, que venham hoje, recebam um pão e levem para casa e dividam com a sua família, lá quebrando as maldições, quebrando todo ataque, toda seta de Satanás na divisibilidade. Que a família se torne indivisível pela Tua graça e o Teu poder. Eu ergo as minhas mãos e declaro isso na vida deles, em nome de Jesus. Uma quinta-feira abençoada, logo mais à noite, todos na presença do Senhor, para mais uma busca de clamor, de unção, para que nós venhamos ter resistências, não é? Venha ouvir hoje que você vai ver que o assunto é importante também. Que Deus te abençoe, uma quinta de bênção.